Usar copywriting é fazer as outras pessoas de marionete, é manipular os outros. Isso é uma coisa que eu fiquei me questionando quando eu comecei a estudar copy. E é um assunto recorrente, que eu vejo várias pessoas, já conversei com alguns amigos que pretendem ingressar na área não puramente do copy, mas do marketing digital em si, aí vão procurando carreiras e tal, aí pô, tem esse negócio do copywriting, ou muitas vezes clientes, até projetos que eu já participei, já entrei nessa, vamos dizer assim, nessa enseada, né, que o pessoal fala, já entrei nessas discussões a respeito disso. E é uma linha, vamos dizer assim, uma linha muito tênue essa questão do copywriting ser ou não manipulação. Por quê? Porque o que que é copywriting para início de conversa? Copy é condução através da comunicação. Condução com intenção, bastante intenção, através da comunicação. Muita gente fala, copywriting são mecanismos e dispositivos para vender mais, vender 7 dígitos sem ter internet, sem não ter, sabe? Começa com as promessas mirabolantes. Mas copywriting é condução através da comunicação. Até porque copywriting ele deriva, ele anda lado a lado com a redação publicitária. Só que a redação publicitária ela tem um viés um pouco mais de branding, é uma comunicação, vamos dizer assim, um pouco mais passiva. Enquanto no copywriting por si só, a discriminação ali, a diferenciação dele para a redação publicitária foi justamente quando colocaram e propuseram ser um pouco mais direto, um pouco mais reto na comunicação e instigar realmente a pessoa a fazer alguma coisa naquele momento, que foi quando entrou o CTA, chamadas para ação, clique, participe, se inscreva, faça isso, ativamente tu tá chamando a pessoa, entendeu? E não só criando uma imagem, vamos dizer assim, mais inconsciente, mais passiva através da comunicação que nem a redação publicitária faz, puramente. Mas, afinal de contas, redação publicitária e copywriting, com o passar dos anos, acabou se misturando e é basicamente a mesma coisa. Só que é muito delicado essa questão do copywriting ser ético, ser manipulação ou não ser, porque quando eu entro no aspecto de ética e de moral, a ética ela está relacionada justamente às coisas, vamos dizer assim, que a sociedade, que as pessoas acordaram que são boas, que são corretas. Isso é ser ético, sabe? Ser ético é não jogar um papel na rua. É ético, porque a maioria das pessoas diz que isso não é legal por causa disso, 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 disso. Isso é ser ético. Moral é quando eu estou infringindo justamente o espaço do outro, quando eu estou fazendo bem ou mal diretamente pro outro, independente da ética, sabe? Porque independente do acordo, tem coisa que vai fazer bem, tem coisa que vai fazer mal. Se eu descer e der uma voadeira num cara que tá passando ali embaixo, vai ser moralmente correto. Eticamente também, porque legislativamente, X, Y, Z e tal, não é considerado certo. Só que moralmente também eu tô fazendo um mal danado diretamente para aquela pessoa. Então é muito além da ética. Moralmente tá muito errado isso. E quando eu penso em copy, no quesito de manipulação, eu tenho justamente uma linha, que eu disse, muito tênue, porque o copywriter, de fato, ele é a pessoa que vai estudar o público, ele vai estudar a pessoa que está do outro lado, que ele está se comunicando, e vai entender justamente quais são os pontos de, grosseiramente, de desejos, de dores daquela pessoa, o que que ela está buscando, o que que ela está querendo, vamos dizer assim, se distanciar, sabe? O que que ela tá sentindo naquele momento, qual a transformação que ela tá buscando atrás de determinado produto e tal. E o copywriter ele vai estudar a fundo justamente essa pessoa. E aí tu sabe, comunicando, quais coisas que fazem aquela pessoa se movimentar mais, se movimentar menos, sabe? Aonde que tu pode apertar um pouquinho mais o calo que vai fazer com que a pessoa acelere, entendeu? E fora outros artifícios, não só olhando para público, para pessoa em si, falando dos pontos dela, mas muitas vezes também colocando alguns, vamos dizer assim, dispositivos que aceleram as coisas, como urgência, escassez, sabe? Então, tem muito disso. Eu consigo conduzir as pessoas através da comunicação diretamente, e aí fica o critério do copywriter de fazer isso, vamos dizer assim, de maneira ética, respeitando a pessoa que está do outro lado, sem mentir, sem exagerar, entendeu? Grosseiramente, esses dois pontos. Porque, como eu disse, a comunicação toda, tudo que vai ser falado, direcionado, que vai entrar em contato com o público, tá na mão do copywriter, entendeu? Quando faz uma campanha para um produto, seja lá o produto que for, geralmente é o copywriter que pensa nisso, que vai escrever, que vai direcionar, que vai conversar com a audiência, entendeu? Então, no momento em que está sendo criada aquela comunicação, se o cara quiser ser mais apelativo, se o cara quiser ser até, de certo modo, um pouco destrutivo, sabe? E a ponto da pessoa ali do outro lado se sentir até um pouco prepotente, digamos assim, sabe? De, pô, eu sou uma naba, eu sou horrível
Se eu não adquirir esse produto, minha vida não vai mudar. Meu Deus, as pessoas pisam em cima e apertam demais com a copy, sabe? A gente vê copies muito agressivas, sabe? Apertando no calo, extremamente empurrando e falando de escassez e que vai sumir, que vai acabar. E aí tu atualiza o site e tá lá de novo o mesmo cronômetro, sabe? Passa a promessa ali tal, o que eles estão ofertando vai durar um mês aqui, super escasso, depois nunca mais voltar essa promoção. Tu atualiza daqui a 5 anos, a página tá lá ainda, o mesmo cronômetro, a mesma promessa, o mesmo papinho, entendeu? Então, muitas vezes, tu consegue fazer vendas de coisas que não são nem um pouco boas, coisas que não vão suprir realmente ali a demanda daquela audiência. Tu consegue fazer isso de acordo com o que tu tá falando, de acordo com o que tu tá comunicando. E a comunicação, ela é muito poderosa, absurdamente poderosa, porque é a comunicação que faz com que a gente consiga, vamos dizer assim, viver harmonicamente, nos conduzir como sociedade, né? Tudo que a gente criou na história passou pela comunicação. A gente começou a escrever nas cavernas, e aí a comunicação, claro, ela tem diversas facetas, tanto a falada, quanto a gesticulada, quanto a escrita, quanto a visual, onde não se fala nada, que já representa um monte de coisas no primeiro impacto. Então foi se lapidando ao longo do tempo, entende? E através da comunicação que a gente foi conseguindo fazer acordos, entender um ao outro, sabe? Se ajudar, intervir em XYZ, formar sociedade, comunicando, se entendendo, sabe? Se desenvolvendo através disso. E a comunicação ela é base de tudo, né? Através da comunicação que a gente cria vínculos, que a gente cria relacionamentos, que a gente termina relacionamentos, que a gente começa guerras e discussões e, sabe, tudo passa pela comunicação. Claro que tem vieses de interesses por trás, entende? Mas tudo está atrelado à comunicação, entende? A comunicação é muito poderosa. E o cara que ele está trabalhando com copy, ele tem uma responsabilidade muito grande nas mãos. E desde que eu comecei nesse mercado, eu já tive o tino disso. Porque muitas vezes a gente perde o senso trabalhando na internet de que, pô, eu tô lá trabalhando com um cara que tem 100 mil seguidores. A gente perde o tino do que são 100 mil seguidores, do que são 100 mil pessoas. Caramba, é mais do que tu encher um estádio, sabe? E é uma penca de gente. Tu para pra imaginar 50 pessoas na tua frente, é uma sala de aula lotada. É bastante gente. Tu para pra imaginar 200 pessoas, 500 pessoas, é um auditório. Tu para pra imaginar 1000, 10 mil, 100 mil. Caramba, é muita gente. E o que tu fala ali vai ressoar na vida daquelas pessoas. Vai ter um impacto direto. Aquelas pessoas vão ler, elas vão querer tomar algum tipo de ação. Seja consumir mais o que tu tá falando, se interessar mais pelo que tu tá propondo, tanto quanto deixar de te seguir, deixar de seguir tuas ideias, as coisas que tu tá propagando por aí, entende? E a gente acaba perdendo esse senso, olhando na internet perfis com 1 milhão de seguidores, 2 milhões, e a gente muitas vezes vê 10 mil pessoas, 15, 20, 50 mil, 100 mil, e a gente acaba considerando que é pouco. E a gente muitas vezes não enxerga, eu não vou dizer a gente porque eu tô bastante fora disso, desde sempre eu cheguei e vejo com muita responsabilidade esse viés de copywriting, de comunicar, entendeu? Mas no geral, o mercado, ele acaba enxergando isso e não tá muito nem aí, sabe? E não tá ligando muito pro que acontece aí do outro lado. Falta um pouco de empatia, falta bastante empatia nas pessoas que trabalham com a escrita, nas pessoas que são responsáveis pela comunicação, desde empresas, marcas, porque as pessoas elas só querem saber de vender, e ponto. Elas não querem saber quem está do outro lado, o que tu está falando, o que tu está deixando de falar, se tu está pressionando muito, se tu está pressionando pouco, se tu está fazendo uma mentira num checkout ali, com um cronômetro ligado que não vai acabar, e por aí vai, sabe? Prometendo entregas e transformações que não vão acontecer, exagerando no discurso de N maneiras, sabe? Porque quando a pessoa ela tem uma dor, ela tem um pepino ali, uma bucha que ela quer realmente resolver, sabe? Tu já não precisa falar muita coisa para aquela pessoa que ela já vai querer comprar, que ela já vai querer sanar aquilo dali que tá doendo demais, ela quer resolver, ela quer mudar, entende? E se tu apertar mais ainda, a pessoa com certeza ela vai se mexer, mas tu não precisa tá apelando, sabe? Espremendo a ponto de ser realmente apelativo com a pessoa do outro lado. É o que eu sempre digo, o que eu sempre prezo, e de vários projetos que eu participei, pessoas que eu conheço, gente grande, gente de mais de 1 milhão de audiência, tu precisa ter um produto bom e comunicar isso de maneira verdadeira. É isso.
Claro, tem o lance da oferta, né, beleza. Mas é isso, no final das contas, tu precisa ter um bom produto, uma boa oferta e comunicar isso de maneira verdadeira. Pode muitas vezes não ser da maneira mais sofisticada, mais bem embalada do planeta Terra, essa tua comunicação, mas se ela for verdadeira, vai conectar com as pessoas, vai vender, vai conduzir as pessoas naturalmente de um ponto até o outro, sem estar lidando com muita pressão. Até porque quem faz muita pressão para vender, coloca em dúvida a qualidade do produto. Se tu vai entrar numa Porsche, se tu vai entrar numa loja da Ferrari, se tu vai entrar, sabe, numa loja boa de qualquer coisa, o vendedor dificilmente vai ficar em cima de ti te empurrando aquele produto, porque ele já sabe que o produto é bom. E o produto por si só, ele já vende. A respeito de comentários, de provas sociais, de depoimentos de outras pessoas, sabe? Então, eu iria dizer que não tem por que ficar manipulando, ficar conduzindo, mas de certo modo tem. Porque tem muita bucha, tem muito pepino aí na internet que justamente não resolve nada. É promessa exagerada, é produto que não entrega, entende? E a gente tem que tentar vender isso. E como que a gente tenta vender isso? A gente faz ali uma narrativa, a gente envolve de x, y maneira ali aquele produto, aquele evento, aquilo que a gente está querendo vender, entende? E aperta e espreme o calo nas dores, no desejo da audiência. E que nem eu disse desde o início desse vídeo, isso é muito delicado. Isso é muito delicado. Porque literalmente falta empatia no mercado. Muitas vezes a pessoa que está do outro lado, ela tá contando os centavos, ela tá numa situação delicada, sabe? Que ela tá realmente acreditando que aquilo que tu tá propondo vai resolver o pepino dela, vai resolver uma bucha, vai ajudar na vida dela, na trajetória dela, através das coisas que ela busca. Aí a pessoa vai lá, se espreme, pega um cartão de crédito, parcela, faz um consignado, faz sei lá o que, entendeu? A gente esquece quem que tá do outro lado. É brasileiro que nem a gente. Brasileiro, no geral, não vive aí estourando champanhe 24 horas por dia, soltando rojão de felicidade. Não. Vive apertado com as contas espremidas, dando jeito na rotina, matando leão por dia, sabe? É assim que a coisa acontece. E a gente não se liga justamente nisso, que a pessoa pode estar fazendo um crediário, pode estar fazendo um consignado, pode estar se espremendo lá, pedindo dinheiro emprestado para comprar um curso, para se aprofundar em alguma coisa que está passando, acreditando que vai solucionar. E quando vai ver, não é nada disso. O produto não entrega, a oferta não é tão escassa, não tem tanta urgência para agir, mas está ali, pressionando, empurrando a pessoa para um checkout, empurrando para X, para Y, para Z. Quem tem consciência real, quem conhece o comportamento humano, quem conhece técnicas de copy, pode sim manipular. Mas aí fica na mão da pessoa justamente. O que que tu vai fazer com isso? Tu vai agir de maneira correta e vai buscar fazer boas narrativas, envolver aquele produto com uma comunicação rica, conversar com as pessoas, realmente com a audiência, com respeito, com educação, com consciência, sabe? Do impacto das tuas palavras, da comunicação, como que isso ressoa nas pessoas, como que elas recebem isso. Ou vai justamente passar por cima de tudo isso, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, e só vai pensar em vender, 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 exprimir, sabe? Quem tá do outro lado. Porque realmente não precisa, sabe? E as pessoas cada vez mais elas têm buscado esse movimento de se conectar com pessoas reais. Até por isso que muitos dos conteúdos, quanto mais naturais, melhor têm performado, porque as pessoas já estão bem saturadas. Claro que vai perdurar durante bastante tempo ainda, mas cada vez mais as pessoas estão saturadas de promessas mirabolantes, de gente espremendo, de, sabe, justamente desse caminho que a gente já sabe, que a gente já tá calejado aí de ver, de vivenciar, né, do marketing digital, que é tudo uma mesma bolha, se a gente olha, parece que tá todo mundo na mesma vitrine, com a mesma roupinha, é difícil achar uma comunicação diferente, uma narrativa, uma linha lógica, sabe, de comunicação diferente, sabe, é tudo no geral muito apelativo, muito urgente, sabe, então é preciso sim tomar muito cuidado. O copyright ele tem, sim, vamos dizer assim, o poder, a capacidade de manipular os outros. Mas aí fica na mão justamente de quem está escrevendo, de quem está comunicando. Se eu estou querendo conduzir a pessoa, mostrando a realidade para ela do produto, do que ela está buscando, daquilo que eu estou propondo naquele momento, sabe? E me conectar mais com ela, enriquecer minha comunicação, buscar vieses humanos e conectar de N maneiras, enriquecer realmente, brincar com criatividade, sabe? Justamente isso, enriquecer a comunicação, ou simplesmente só pensar em vender e já começar a ir para o lado da manipulação, de começar a prometer mundos e fundos de coisas que não existem e que não vão se realizar, entende? Então é basicamente isso, tem que ficar muito ligado, tem que ter um senso muito
crítico a respeito de moral realmente, do que faz bem, do que faz mal, e é justamente aquilo, não fazer com os outros que a gente não gostaria que fizessem com a gente, né? Mas muitas vezes o dinheiro, a ganância fala mais alto, todo mundo quer vender, todo mundo sabe, e acaba indo para esse lado apelativo. Enfim, numa dessas, o copy só tá potencializando realmente o que a pessoa é, entendeu? Então, é isso. Tem que ficar de olhos bem abertos, ter bastante consciência e bastante empatia quando vai se pensar em copy e comunicar alguma coisa acerca do produto, seja lá o que tá ofertando para a audiência, para as pessoas aí que estão te escutando, entendeu? Porque sim, o que tu fala, o que tu escreve numa página, o que tu escreve no anúncio, pode sim, tem potencial de fazer com que a pessoa mude o planejamento de vida dela para conseguir se desdobrar para adquirir aquilo dali. Mexer num cartão de crédito, num empréstimo, seja lá o que for, sabe? Acreditando naquele teu produto. E isso começa desde a narrativa e perdura com ela aí, conforme vai se relacionando com essa pessoa até o momento da compra. Então é preciso sim ter muita sabedoria para usar esse conhecimento, sabe? E bastante empatia para reconhecer quem tá do outro lado. E que eu acredito que tu não gostaria de ser manipulado também, entendeu? Então é isso. Vai estudar copy, é maravilhoso, ajuda demais a comunicação, é essencial, primordial para as vendas, para marketing no geral, é imprescindível, sabe? Tudo que é negócio precisa de copy. Mas a gente precisa muito mais de consciência e de empatia a respeito das coisas que a gente está fazendo, dentro e fora de copy. Beleza? É isso. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte, compartilha o que você acha que vai ser útil. E é isso. Se inscreve no canal e fique por dentro de mais e melhores vídeos. Valeu, tchau, tchau.